Um elemento presente em quase todo o planeta. A água toma conta de 75% da Terra. Mas será que a quantidade deste recurso disponível para uso é suficiente? Desse total, a água doce representa apenas 3%. Segundo a Agência Nacional de Águas, a demanda pela água no Brasil aumentou 80% nas últimas 2 décadas. Até 2030, a previsão é de que o número aumente em 30%. O que se sabe é que a demanda crescente, somada à escassez de chuvas e altas temperaturas, podem sim comprometer os reservatórios do país. Para falar sobre esse assunto, recebemos o presidente da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Benedito Braga. O Estúdio News começa agora. Seja bem-vindo, presidente. Muito obrigado, um prazer estar aqui consigo. Um prazer é o nosso receber e debater esse assunto. O senhor já está no setor hídrico há um bom tempo. Em 2015, você enfrentou o auge ali da crise hídrica em São Paulo na Secretaria de Recursos Hídricos. Agora, em janeiro, assume, então, a presidência da Sabesp. Como foi passar por esse período de 2015, a maior crise hídrica da história do país, dos últimos 85 anos aqui em São Paulo? Foi um grande desafio profissional. Quando o governador Alckmin me convidou no final de 2014, eu não sabia muito bem exatamente como resolver esse problema, mas entendi que havia necessidade de montar uma equipe que tivesse condição de resolver o problema, que não era muito simples. Só para ter uma ideia, em janeiro de 2015, em meados de janeiro, nós estávamos com 5% de reservação de água no volume morto do sistema Cantareira, ou seja, perto do caos, não é? Porque o sistema servia a 9 milhões de habitantes da região norte e oeste de São Paulo. E, através, então, de um trabalho muito articulado de equipe, né, DAE, Sabesp, conseguimos, em tempo recorde, estabelecer uma infraestrutura muito importante de transposição de águas, de interligação dos diferentes sistemas para aliviar o sistema Cantareira, que era o que estava mais impactado. E aí foi muito importante também o uso de instrumentos econômicos para incentivar as pessoas a usarem a água mais eficientemente. No começo, através de um bônus, onde a pessoa que economizasse 20% tinha 10% de desconto, 30% tinha 20% de desconto, ou seja, a conta d'água ficava muito mais barata para a pessoa. E depois com o ônus, para aqueles que não se enquadravam em reduzir o seu consumo. Com esses 2 instrumentos e mais a infraestrutura implantada em tempo recorde, nós conseguimos sobreviver àquela situação. Claro, tivemos também que a chuva apareceu em fevereiro, mas não foi só isso, quer dizer, só a chuva não teria dado resultado. Então, olhando ainda para esse cenário, como é que o senhor avalia de lá para cá? A gente teve avanços tanto na infraestrutura quanto na conscientização das pessoas? Sem dúvida nenhuma, porque o bônus e o ônus, esses instrumentos econômicos, nós retiramos em 2016. Então, a pessoa passou a pagar a conta d'água normal, a tarifa autorizada pela agência reguladora, a Arcesp, que é quem cuida das tarifas no estado de São Paulo. E o que aconteceu? As pessoas criaram novos hábitos e passaram a economizar água. Quer dizer, aqueles hábitos adquiridos com o instrumento econômico passaram a fazer parte da vida das pessoas. Fechar a torneira e assim por diante. A ponto de, no início desse ano, o consumo, em relação ao que era na época pré-crise, reduziu 15%. Isso é uma quantidade enorme de água, porque o consumo era de 72 metros cúbicos por segundo de água, caiu para 60 metros cúbicos por segundo.
um valor muito importante. Então, isso foi muito importante para que, em 2018, quando nós tivemos um inverno tão seco quanto o de 2014, ninguém percebeu. Por quê? Porque nós tínhamos a infraestrutura para fazer as interligações dos sistemas e as pessoas estavam consumindo de forma mais eficiente a água nas suas casas. Senhor Benedito, a gente consegue então dizer que hoje em dia a gente está preparado para qualquer situação, para o pior? Ou seja, tem água aqui em São Paulo, ela é suficiente para toda a população ou ainda a gente não pode cravar isso? Pode. Nós estamos com uma segurança hídrica muito importante, a ponto de termos superado já 2018, que foi um inverno tão seco quanto 2014, que era alguma coisa nunca vista na região metropolitana de São Paulo. Então, estamos, sim, preparados. Agora, isso não significa que as pessoas devam sair por aí fazendo a vassoura hidráulica famosa, né, de lavar a calçada com água. Não, nada disso. Vamos continuar utilizando racionalmente, eficientemente a água, porque esse é o futuro, né? O uso eficiente e infraestrutura. A infraestrutura está aí, agora é as pessoas manterem o uso parcimonioso da água. O senhor falou em futuro. Em junho, o governador João Dória anunciou o projeto de despoluir o Rio Pinheiros, uma promessa que muitos paulistanos já ouviram e, claro, têm o sonho de ver isso concretizado. A ideia é que até 2022 seja concluído esse trabalho no Rio Pinheiros. Como é que está o projeto hoje? Qual que é a ideia para que, enfim, o paulistano possa ver ali o Rio Pinheiros despoluído? O governador fala até em um Porto Madeiro ali na região da usina de Traição. É uma tarefa muito importante, é uma tarefa que requer um trabalho integrado. E, para isso, o governador João Dória foi muito feliz em juntar a Secretaria de Infraestrutura com a Secretaria de Meio Ambiente, algo que a Holanda, que é um país com grande conhecimento nessa área, já fez no passado. Então, é uma junção muito importante e essa Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente é que está coordenando esse trabalho de limpeza e readequação do Rio Pinheiros. Para isso, então, as várias instituições que estão dentro dessa secretaria, a Sabesp, a EMAI, o DAE, a CETESB, estão trabalhando de forma integrada. Isso é uma novidade, né? Isso vai dar muito mais celeridade ao processo de coleta e tratamento de esgotos que já vinha sendo feito. Quer dizer, o projeto Tietê, que começou lá em 1992, ele continua, né? Fazendo os interceptores aqui no Rio Pinheiros, já terminou os interceptores, desculpa, eu falei no Rio Tietê, já terminou os interceptores no Rio Pinheiros. Então, o que nós estamos agora fazendo? Nós estamos trabalhando focado na bacia do Rio Pinheiros, para mostrar para a população que é possível, através desse trabalho que começou lá em 1992, trazer um rio de volta à sua situação, não diria original, porque a situação original, o Pinheiros era um rio todo cheio de meandros, né? Então, ele foi canalizado, ele foi retificado, não dá para voltar como ele era antes, mas trazê-lo a uma condição de uso. O que significa isso? Significa ter um rio que não cheira mal, né? E que tem as margens bem conservadas, que tem um calado, ou seja, uma profundidade para estabelecer a navegação, uma navegação de turismo do tipo que temos no Tamisa, que temos no rio Huangpu, lá em Xangai, que temos no Sena, em Paris, e coisas do tipo. E, para isso, então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos
acelerar o processo de obras e serviços na Bacia do Pinheiros, que estava projetado para acontecer em 10 anos. Nós estamos trazendo isso para mais perto. Como? Aí é que vem a inovação. Inovação na área de contratação de obras e serviços. Nós estamos usando uma modalidade de performance em que nós incentivamos o empreiteiro que ganha a licitação a terminar a obra mais cedo, né? Nós damos um bônus se ele conseguir estabelecer, se ele conseguir ir além da meta que nós estamos estabelecendo. Então, nós estamos estabelecendo metas e não trabalhando com obras, né? Com isso, vai ser possível fazer a obra, o serviço, que significa o quê? Coletar os esgotos que ainda não estão indo para o interceptor, que não deixa chegar no córrego afluente ao Pinheiros, coletar isso e levar para a estação de tratamento de esgoto de Barueri. Com isso, nós vamos eliminar essa carga poluidora que chega no Rio Pinheiros a partir dos afluentes da bacia hidrográfica. Por exemplo, o córrego Jaguaré, Pirajussara, o Cachoeira, Morro do Oeste, que são córregos que ainda têm uma demanda bioquímica de oxigênio, ou seja, uma carga orgânica ainda de esgoto importante. Nós vamos tirar essa carga desses córregos, colocar nos interceptores e levar para a estação de tratamento de Barueri. Com isso, nós vamos não ter mais o esgoto chegando na bacia, no Rio Pinheiros. E aí, nós vamos fazer trabalhos no Pinheiros, como provavelmente uma regra operativa na usina de Traição para aumentar a capacidade de se autodepurar do Pinheiros, porque hoje ele é um rio com uma velocidade muito lenta, quase que 2 lagos, um acima da Traição, outro abaixo da Traição. Então, vamos fazer operações no rio, ou colocar a aeração, né, para ele ficar revigorado. E, dessa maneira, num espaço de tempo mais curto, nós vamos ter o rio em melhores condições. Ou seja, não vai cheirar mal, vai ter um aspecto melhor e vai permitir a navegação fluvial. É isso que foi feito na Inglaterra, no Tâmisa, isso que foi feito no Sena, em Paris. Nem no Sena, nem no Tâmisa, há natação. Ninguém pode nadar no rio, né, porque ele ainda não está numa condição de poder ter o contato direto. Mas ele não cheira mal, ele não tem aspecto ruim e, portanto, tem uma biota aquática de peixes não muito nobres, né? Como o cascudo, o bagre, esses peixes que vivem com uma quantidade de oxigênio não muito grande. Pelo que eu entendi, a situação mais complicada é justamente não deixar que a sujeira chegue ao Rio Pinheiros. A gente ainda tem muito problema de ligações clandestinas, seja de indústria ou seja da própria população que não tem o saneamento básico. E a retirada desses dejetos é de fato a parte mais simples? Ou seja, o mais complicado é não deixar que chegue? Olha, industrial não tem mais, né? A CETESB já começou há muito tempo esse trabalho, fechando indústria, multando. Então, a poluição industrial nessa bacia hidrográfica não tem, né? Então, é sempre tratado, não tem problema. O problema são ligações clandestinas, como você falou. Nós temos aí, na bacia do Pinheiros, perto de 20 mil dessas ligações que nós estamos trabalhando junto à prefeitura para que essas residências sejam autuadas e façam a conexão à rede que já passa na frente da sua casa. Agora, nós temos ainda uma situação na bacia do Pinheiros, na região mais ao sul, né? Ali região de Capão Bonito, Embu, que você tem áreas informais.
são casas que estão construídas praticamente dentro do córrego. E aí é muito difícil você chegar com os interceptores, que são dutos que você coloca na margem do rio e coleta o esgoto ali, não deixa o esgoto chegar no rio, mas ali a casa está dentro do rio. Então, o que nós vamos fazer nessa situação? Nós vamos colocar uma estação de tratamento de esgoto de áreas informais, que nós chamamos de ETI. O que é isso? É uma estação compacta dentro do córrego, ou na imediação do córrego, que, no tempo seco, a vazão do córrego, que é praticamente esgoto, passa por dentro dessa estação de tratamento e, logo, a jusante está limpinho. Então, com isso, nós vamos resolver também essa situação das áreas informais, que requer um trabalho na área fundiária, né, de regularização dos imóveis e coisas assim. Nós não vamos esperar resolver isso para deixar o córrego melhor, né? Então, não é só o Rio Pinheiros, são os córregos afluentes ao Rio Pinheiros que nós vamos melhorar. Ou seja, não é um projeto que vai beneficiar ali a área da Berrini, vai beneficiar todo mundo, inclusive as populações mais carentes que vivem ao longo desses córregos aí, o Pirajussara, o Jaguaré e outros. Tá certo, presidente. Eu vou fazer um rápido intervalo, a gente volta em instantes aqui no Estúdio News para falar mais sobre a importância da água, sobre a importância dos projetos da Sabesp. Não saia daí, a gente volta em instantes. O Estúdio News está de volta e hoje eu recebo o presidente da Sabesp, Benedito Braga. Presidente, obrigado mais uma vez pela presença aqui conosco. Presidente, eu queria voltar no assunto da conscientização. A gente terminou o último bloco falando sobre as ligações clandestinas e eu queria tocar mais esse assunto da conscientização, não só com a água, mas também com todo o meio ambiente que está por trás desse tema tão importante. Você acha que a gente teve avanço? Você falou que houve avanços na conscientização de gastar água, mas o que a gente precisa melhorar? É preciso uma habilidade, tanto da Sabesp, do governo, para conscientizar já desde criança, seja com trabalhos em escolas estaduais? Como você vê essa situação no nosso país, no nosso estado? Muito importante esse ponto, porque no caso da crise hídrica, foi uma situação em que a pessoa sentiu o problema dentro de casa. Vai faltar água na minha torneira, minha, não é? Uhum. Então, ele se conscientizou que aquilo era algo importante que ia lhe afetar diretamente. Já no caso do meio ambiente, é algo que é de todo mundo, não é dele, é de todos, né? Então, bom, tá, vai ter lixo aqui e ali, mas não tem lixo em frente da minha casa, tá bom. Algumas pessoas pensam assim, né? Então, é muito importante o ponto que você levanta de conscientizar as pessoas para que cuidem também do meio ambiente, que é de todos. E isso, no fim, vai levar a ele próprio uma melhor qualidade de vida. Vamos tomar o exemplo do Pinheiros. Limpamos o Pinheiros, ele está ótimo, não tem mais esgoto chegando, fazemos a oxigenação da água do Pinheiros, ele está todo bonitinho, aí setembro, outubro, né? Não cheira mais mal, os ciclistas estão felizes da vida, os turistas navegando, muito bem. Aí vem a primeira chuva de novembro, aí aquilo fica cheio de garrafa PET, de sofá, de porco, um monte de coisa, né? Então, as pessoas precisam entender que tem que fazer a sua parte de jogar o lixo no lugar certo, de não jogar o lixo no córrego, não é? De se conectar na rede de esgoto, porque assim nós vamos tratar o esgoto e vamos ter condição de deixar o rio limpo, né? Estamos fazendo uma campanha bastante forte, né? Com meios de comunicação. Estou vindo aqui conversar consigo para motivar o seu público também nessa direção, não é?
Porque a limpeza desse rio, sim, é uma obrigação do Estado, sem dúvida nenhuma. A Sabesp está cumprindo o seu papel, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente está fazendo a coordenação geral desse processo, né? Mas as prefeituras têm que se engajar, coletando esse lixo e levando para o aterro sanitário corretamente. E as pessoas, né, têm que também estar envolvidas nisso e não jogar o lixo na rua. Por exemplo, não deixar o saco de lixo aonde tem coleta na calçada. Ter uma estrutura para colocar esse lixo em cima, porque senão, quando tem essas chuvas fortes de verão, leva tudo lá para o pobre do Pinheiros, né? Todos os sacos de lixo que deviam estar no caminhão do lixo. Então, são essas pequenas coisas que surtem um grande resultado. E aí, conscientizar as pessoas é fundamental. Você falou em prefeitura, presidente. Em julho deste ano, o município de Santo André passou ali a ser atendido pela Sabesp, depois de uma renegociação difícil, 3 anos de discussão com a atual gestão municipal, para não zerar, mas renegociar uma dívida que a cidade tem com a Sabesp desde 1990. Então, eu queria falar desse assunto. O que Santo André, o que a população de Santo André pode esperar e o quanto isso pode ajudar até mesmo na limpeza dos rios, uma forma agora da Sabesp trabalhando com a Prefeitura de Santo André? Olha, eu acho que foi uma decisão muito correta do prefeito Paulo Serra de fechar o negócio conosco. E para nós foi importante também, porque a dívida que o município tinha com a Sabesp era uma dívida muito grande e que seria muito difícil o pagamento dessa dívida. Então, na medida em que fizemos um contrato de 40 anos, foi possível fazer uma negociação onde essa dívida pôde entrar e, então, resultar num contrato econômica e financeiramente positivo para a companhia. E muito mais positivo ainda para a população de Santo André. Por quê? Nós, no passado, entregávamos a água potável na entrada da cidade e a companhia municipal distribuía essa água para a população. E ali haviam problemas de perdas de água muito grandes, de interligação de sistemas, e volta e meia faltava água na cidade, e havia rodízio. Com a chegada nossa, com a experiência do nosso pessoal no tema, nós vamos ter condições de rapidamente tirar um número muito grande de pessoas do rodízio, né? Do sistema de rodízio. Só para ter uma ideia, Guarulhos tinha uma situação semelhante conosco. Nós fechamos o contrato com Guarulhos, em 6 meses tiramos 1 milhão de pessoas do rodízio em Guarulhos. Então, nós estamos levando essa nossa competência técnica para a operação do sistema de Santo André e, em curto espaço de tempo, em 6 meses, já não vamos ter mais alguns bairros que tinham esse rodízio, não vão ter mais essa situação de rodízio. E, num espaço de tempo de 8 meses a 1 ano, nós vamos resolver um problema muito complexo que tinha lá de utilização de carros-pipa, como no Nordeste, para abastecer as pessoas. Não vai ter mais isso em Santo André. Então, acho que vai ser muito bom do ponto de vista de água potável. E também do ponto de vista de esgoto, porque nós vamos fazer as interligações e, proximamente, já vamos começar um trabalho de interceptores no Ribeirão dos Couros, que fica lá passando por Santo André, e aí esse esgoto que hoje está indo para o Couros Tamanduateí, em curto espaço de tempo, em 2, 3 anos, já vamos ter esses coletores instalados e o esgoto indo para a estação do ABC e o Couros e Tamanduateí ficando despoluído também. E, consequentemente, o Tietê, onde essa água do Tamanduateí vai ter. O senhor está falando muito em obras, eu queria tocar nesse assunto de infraestrutura. O relatório divulgado pelo Banco Mundial diz que, quando se fala em qualidade de infraestrutura, o Brasil é o 55º, ou seja,
colocação 55 no ranking com 160 países. Não é uma maravilha, mas também não é uma coisa terrível. Eu queria que o senhor analisasse, então, amplificando, saindo só de São Paulo, eu sei que o senhor comanda hoje a Sabesp, mas o Brasil tem pouco investimento em infraestrutura? É preciso melhorar essa área? O Brasil precisa investir em infraestrutura, principalmente na área da reservação de água, para que nós tenhamos segurança hídrica. Nossa matriz elétrica ainda é bastante dependente das hidroelétricas. Já foi quase 90% hidroelétrica, hoje está na faixa dos 60%, mas ainda é muito dependente. E muitas vezes, nos últimos anos agora, nós passamos a construir usinas hidroelétricas a fio d'água. O que significa isso? O reservatório não armazena muita água, ele só provoca uma elevação do nível da água para poder ter carga, para gerar uma turbina lá embaixo e gerar energia elétrica. Então, nós precisamos mudar essa perspectiva no Brasil e, para isso, precisamos construir mais reservatórios de armazenamento de água para nós termos mais segurança hídrica na nossa matriz hidroelétrica, que é uma matriz muito boa, renovável, sustentável, não produz gás de efeito estufa, é ótimo. Então, precisa investir nessa infraestrutura e precisa investir também na infraestrutura do saneamento, né? Está toda essa discussão hoje aí sobre projeto de lei de saneamento, envolvimento do setor privado para trazer capital, para ter mais investimento no saneamento. O governo deveria estar investindo hoje perto de 20 bilhões, investe 12 bilhões por ano para fazer a universalização do saneamento. Há uma complexidade nesse nosso tema do saneamento, porque constitucionalmente a responsabilidade é dos municípios, né? Então, o governo federal precisa ter uma política de apoio aos municípios para que eles possam, de fato, investir em infraestrutura e resolver esse problema do saneamento. Por outro lado, é importante também dar condições do setor privado entrar junto com o setor público para, unindo esforços, poder levar essa questão do saneamento, universalizar o saneamento em pouco tempo, né? Então, sem dúvida nenhuma, esses dois setores relacionados à água, né, que é a segurança hídrica e o saneamento, têm oportunidades de investimento em infraestrutura enormes. E aí precisa, sim, ter o envolvimento do governo, claro, mas como hoje a situação fiscal é muito complicada, precisa trazer também o capital privado para montar essa infraestrutura. E aí, a questão da regulação é fundamental. Você tem que ter uma regulação eficiente para que, quando você trouxer esse capital privado, a remuneração ser a correta. Não só para o capital privado, mas também para vamos dizer, as companhias públicas também serem remuneradas adequadamente. Presidente, eu queria tocar num assunto agora. A gente falou há pouco sobre casas que são construídas em locais inapropriados. Infelizmente, a gente tem um Estado que cresce de maneira desordenada e muita gente, às vezes, faz a casa, você estava falando de saneamento básico, e não tem saneamento básico nenhum. Eu queria que o senhor falasse sobre esse projeto da Sabesp, o Se Liga na Rede, porque pouca gente conhece e tem noção de que funciona ou pode funcionar para ele. Como funciona esse projeto? Eu queria que o senhor explicasse para o pessoal de casa. Olha, o Se Liga na Rede é um programa que quer trazer, inclusive, a população de baixa renda para se conectar na rede. Muitas vezes, o pessoal que ganha até 3 salários mínimos não tem a condição de arcar com os custos de fazer essa conexão. Nesse caso, o governo do Estado, através da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, apoia, e a Sabesp, uma parte e outra parte a Secretaria, um trabalho integrado que subsidia a pessoa de baixa renda a fazer a conexão na rede. Então, muitas vezes,
a pessoa não se conecta porque não tem recurso. Então, aí é procurar a Sabesp, né? Procurar a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente para que se cadastrar para poder se beneficiar desse programa. Presidente, agora eu queria entrar na questão de novas tecnologias. Hoje em dia a gente se fala muito de novas tecnologias, sempre a busca de algo novo para ajudar em algo tão essencial. Como as novas tecnologias têm ajudado na questão do tratamento de água, do tratamento de esgoto, na, entre aspas, produção de água, ou seja, para chegar água na casa das pessoas? Isso, de fato, tem melhorado? Novas tecnologias têm surgido para auxiliar isso? Principalmente na área do IoT, né? A informática das coisas, a internet, desculpa, das coisas, que está possibilitando que façamos a automação das nossas estações de tratamento de água agora e, na sequência, as nossas estações de tratamento de esgoto. E também a nossa área comercial, no sentido de os hidrômetros mandarem a informação diretamente para a nossa central, dispensando assim a figura do leiturista, que muitas vezes pode cometer um engano na leitura e assim por diante. Então, com isso, com essas inovações tecnológicas, nós estamos aumentando a nossa produtividade, né? Estamos nos tornando cada vez mais eficientes. Também na área de disposição final do lodo que é gerado nas estações, tanto tratamento de água como tratamento de esgoto. Hoje, quando você põe o esgoto numa estação de tratamento, a água sai limpa do outro lado, mas tem um resíduo, que é o lodo que precisa ser secado e disposto num aterro, né? Isso é custoso, isto é complicado, porque os aterros sanitários estão cada vez menos disponíveis e vão desaparecer num curto espaço de tempo. O que nós estamos pensando? O que nós estamos trabalhando no momento? É usar este lodo que é gerado no tratamento de esgoto, queimar esse lodo, a partir dessa queima, a partir da geração de gás, a partir desse lodo, gerar energia elétrica e colocar na rede. Com isso, nós reduzimos significativamente esse resíduo final para dispor em uma área que não precisa ser tão grande e com a vantagem de gerar energia elétrica. Então, essas tecnologias nós estamos trabalhando já no âmbito da Sabesp. É aquele conceito da economia circular, né? Economia uma coisa circular. Ajudando a outra, né? Perfeito. Presidente Braga, obrigado pela participação aqui conosco e pelas explicações e pela análise da situação hídrica aqui no estado. Obrigado. Prazer muito grande, Gustavo, participar do seu programa. Parabéns aí pelo seu trabalho e espero ter colaborado e esclarecendo algumas dúvidas aí da sua audiência. Tá certo. Obrigado, presidente. Até uma próxima. Até uma próxima. O Estúdio News fica por aqui. Eu recebi o presidente da Sabesp, Benedito Braga. Você pode acompanhar essa entrevista também pelo Play Plus. Semana que vem tem mais. Até lá.